Olá a todos e todas, estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa disciplina Literatura Inglesa Teatro e vamos hoje abordar um pouco sobre o Elizabethan Drama e Shakespeare, ou seja, vamos tratar especificamente, das performances dramáticas mais importantes, mais fundamentais que ocorreram durante o período elizabetano, ou seja, durante o reino da rainha Elizabeth I. Começamos inicialmente discutindo alguns playwrights, alguns dramaturgos, e um deles é o Thomas Kidd. Ele viveu entre 1558 a 1594, e ele escreveu, a sua peça mais famosa foi The Spanish Tragedy, e houve, de certa forma, através do Kidd, uma introdução a um novo tipo de personagem central. Esse personagem, no caso, no Spanish Tragedy, chamava-se Hierônimo, e com essa peça ele criou, digamos assim, um padrão para as chamadas revenge plays. O que são as revenge plays? São as peças de vingança, que há um enredo centralizado na vingança. Essa peça de Kidd tinha um enredo bastante denso, muita ação, um diálogo que ocorria de certa forma muito conectado a essa ação, e também com muitos discursos longos, retóricos e com muita violência. Especula-se que provavelmente Thomas Kidd escreveu uma primeira, digamos assim, versão da história de Hamlet, que mais tarde, foi estruturada por Shakespeare. Um outro playwright famoso, e que morreu bastante jovem, foi o Christopher Marlowe, ou Keith Marlowe, Ele é considerado a primeira, digamos, voz verdadeira da Renascença inglesa e que criou, vamos dizer assim, o caminho que seria percorrido por Shakespeare. Ele já era famoso, o Keith Marlowe já era famoso quando Shakespeare apareceu no cenário da dramaturgia inglesa, quando ele começou a escrever e produzir. E o Marlowe, ele escrevia e atuava também para a companhia The Lord Admirals, Eles eram rivais, a companhia dele era rival da The Lord Chamberlain's Men, que ia ser a companhia que Shakespeare ia pertencer, ia ser um sócio participante, digamos assim. E provavelmente também especula-se que Marlowe foi, digamos assim, o dramaturgo que mais influenciou Shakespeare. Infelizmente, o Marlowe morreu muito jovem, com 30 e poucos anos. Sua morte é muito envolvida em mistério. Especula-se que ele teria sido um espião da rainha Elizabeth I e que ele teria sido morto por isso. Na verdade, ele é morto em uma discussão num pub, num bar, naquela época. Então, uma morte muito sem sentido, e especula-se que ele teria sido morto por ser um espião e também porque ele era considerado um herege, mas, na verdade, não se sabe o porquê Marlowe foi assassinado. Ele escreveu as peças Tamburlaine, Dr. Faustus, The Jew of Malta, Edward II, Dido, Queen of Carthage, and The Massacre at Paris. Marlowe escrevia usando o chamado blank verse, ou seja, o verso sem rima, ok? E agora falando um pouquinho sobre os teatros, suas características e as peças, vamos aqui descrever um pouquinho como era essa situação do teatro. Vocês se lembram que lá na Grécia Antiga, o teatro, ele fazia parte da cultura daquela cidade-estado, ele tinha uma função educativa não só em relação à cidadania, mas também em relação à religião. Ele fazia parte do festival em homenagem a Dionísio, o rei.
o deus, vamos dizer, da diversão, do prazer e da colheita também. E aqui nós vimos na Renascença, né, nós passamos por aquele início do teatro inglês, e que ele surgiu lá, né, o teatro litúrgico surgiu lá na igreja, depois ele foi para o pátio da igreja, depois ele foi para os cycles, né, naquelas carroças que criavam os cycles, aquelas histórias da Bíblia. E aqui nós já vimos já o teatro com um lugar para si. Mas nessa época o teatro já não era bem visto, né, diferentemente da cultura grega, no qual ele fazia parte daquela cultura da cidade-estado. Ele tinha também uma função muito específica. O teatro elisabetano, né, ele tinha que ser construído fora dos limites da cidade, porque não era tipo bem visto, né? Então era numa região menos bem vista de Londres, né? E os magistrados e os puritanos, né, os puritanos eram daquela religião mais radical, condenavam as peças. Os teatros, como vocês podem ver aqui, eles eram uma estrutura de madeira. Aqui em cima não havia telhado, era uma estrutura oca em cima. Tinha uma forma de polígono ou de um círculo, né? Então eles tinham uma forma arredondada, ou seja, ele, de certa forma, ele seguia os princípios do teatro grego e romano no design, né? Aqui nós temos uma figura representando o teatro The Rose, que pertencia a Philip Henslowe, que era da companhia Lord Admiral's Men. Em 1576, né, foi criado The Theatre, que foi construído por James Burbage, que era na época considerado o ator mais importante. Em 1577 surgiu o The Curtain, né, que também pertencia a Burbage. Praticamente 10 anos depois, foi criado The Rose, que, como eu disse aqui, foi construído por Philip Henslowe. Em 1595, o The Swan. Em 1609, o Teatro de Blackfriars, que também pertenceu a James Burbage. Como vocês veem, o Burbage era uma pessoa muito, muito atuante na dramaturgia, tanto como ator quanto como dono de teatro. E em 1599 foi construído The Globe. E em 1613 ele foi incendiado sofreu um incêndio durante uma apresentação de uma peça de Shakespeare. Na peça foi disparado um canhão e o canhão, ao ser disparado, atingiu uma parte do teto, uma das beiradinhas do teto, e como era de madeira, né, ele rapidamente incendiou-se e não foi possível recuperá-lo. Shakespeare era um acionista, digamos assim, era um sócio do The Globe. Então, nesse momento, o teatro foi destruído. Em 1613 foi construído The Hope, mas aí o Shakespeare já estava na fase de aposentadoria. Qual que seria, vamos dizer assim, aquele dizer famoso que identificava o teatro renascentista, né? E essa frase foi criada e colocada no The Globe, né, no Globo. Então, em latim, e diz: All the world's a stage. Todo o mundo é um palco. E isso é tirado de uma peça de Shakespeare. Os atores, né, eles tinham que ser versáteis, eles tinham que atuar em tragédias, comédias, eles tinham que dançar, cantar, lutar de espadas, né? Todos os movimentos necessários para serem desempenhados numa peça. O guarda-roupa, né, era muito rico e contemporâneo em relação ao Renascimento. E não era permitida a participação de mulheres nos papéis femininos. Então, os homens, principalmente meninos, adolescentes, eram que desempenhavam os papéis femininos. Os dramaturgos tinham um controle total na produção daquela peça. Então, o Shakespeare era um dramaturgo, ele produzia o texto, ele dirigia e ele também atuava, né? Então, isso era muito normal no teatro renascentista.
E o público, né, a plateia era muito participativa. E aqui nós vemos aqui um desenho do The Globe, né, que eu já mencionei que era do Burbage e depois de Shakespeare. Ou seja, Burbage e Shakespeare, eles inicialmente trabalhavam para companhias que eram rivais, mas depois, anos depois, eles se juntaram e construíram o The Globe, que ficou sob o patrocínio, vamos dizer assim, da companhia The Lord Chamberlain's Men. Aqui vocês podem ver, temos o design aqui do The Globe. Temos aqui um design da estrutura interna do teatro renascentista. Como vocês veem, não há teto, né? Ou seja, as peças eram encenadas durante o dia, quando havia luz, no verão, ou seja, aquele período mais quente, que não havia chuva e não havia necessidade de luz. Ou seja, as apresentações tinham que ser diurnas, aproveitando toda a luz do sol. Então, nós temos aqui um palco que se projeta, vamos dizer assim, numa área. Aqui ficavam os groundlings, que eram aqueles que não podiam pagar por um assento, então eles assistiam às peças de pé. Aqui tínhamos as galerias, né? E dependendo da posição socioeconômica da pessoa, ela poderia ou não pagar para comprar uma almofada para sentar nos bancos de madeira, ou não, né? Então, quanto mais rica, vamos dizer assim, melhores os assentos que as pessoas tinham. E aqui nesse canto esquerdo superior, nós temos uma, digamos, réplica do The Globe, que foi construída em Londres, e hoje ele funciona a todo vapor, apresentando peças de Shakespeare. A réplica não é tão idêntica assim, vocês podem ver que o original ele tinha uma forma mais cônica, vamos dizer assim, e o atual ele tem uma forma mais arredondada, mas é muito semelhante na estrutura. Falando um pouquinho sobre Shakespeare, ele nasceu em 1564 e viveu até 1616. Ele nasceu numa cidade chamada Stratford-upon-Avon, uma cidade muito bonita, filho de John e de Mary Arden Shakespeare. Mary era filha de um rico senhor de terras. O John, ele tinha uma fábrica de luvas e ele era um alderman. O alderman era um membro do City Council, ou seja, ele seria equivalente a um vereador hoje, né? Ele pertencia ao grupo que tomava decisões sobre a cidade. Possivelmente o Shakespeare frequentou a escola Stratford Grammar School. Ele se casou com Anne Hathaway em 1582. O detalhe, ele tinha 18 anos, ela tinha 26 e estava grávida, né? Eles tiveram 3 filhos, Susanna, que nasceu em 1583, e os gêmeos Judith e Hamnet, que nasceram em 1585. Hamnet morreu aos 11 anos e as meninas não tiveram filhos. Os anos de 1585 a 1592 são chamados de The Lost Years, ou seja, são anos em que não existem records, registros sobre a vida de Shakespeare, e isso causa muita especulação, várias teorias, enfim. Há um período da vida de Shakespeare do qual nós não temos conhecimento. De 1591 a 1594, ocorreram vários surtos da praga, né, da peste bubônica, em que os teatros eram fechados naquele período. E Shakespeare publicou alguns poemas durante a sua vida, né? Um muito famoso dele é Venus and Adonis e The Rape of Lucrece, em 1594. E são poemas que foram muito populares. E naquela época era comum, né, o escritor, normalmente eles tinham de certa forma patrocínio de pessoas nobres e ricas. E no caso do Shakespeare, o Conde de Southampton era um desses patrocinadores. E o Shakespeare dedicou a esse conde
esses poemas. E aqui ele diz: What I have done is yours. What I have to do is yours. Being part in all I have devoted yours. Então, era muito comum, né, dizer-se palavras agradáveis aos patrocinadores. Era muito comum até fazer declaração de amor a esses patrocinadores. Então, aqui ele diz: o que eu fiz, o que eu tenho feito é seu, o que eu tenho para fazer é seu, sendo parte de tudo o que eu tenho, com devoção, seu Shakespeare. Então, esse tipo de dedicatória era muito comum aos patrocinadores, aos mecenas, né? Aqueles homens ricos que bancavam, vamos dizer assim, escritores, atores, enfim, as artes de um modo geral. Shakespeare, ele se apropriou de fatos reais para escrever várias de suas peças. Então, ele também, de certa forma, ele remodelou peças já existentes. Então, como a gente viu lá no início, né, o Thomas Kidd provavelmente escreveu uma inicial versão de Hamlet e que depois o Shakespeare foi lá e adaptou e reescreveu de forma muito melhor. Então, a regra naquela época era adaptação e colaboração. Então, não havia essa história, vamos dizer, esse conceito de plágio, né? Aí fulano pegou uma coisa que eu escrevi, então ele está me plagiando. Esse conceito ainda não existia. Eles colaboravam, um pegava do outro e ficava por isso mesmo. E quando Shakespeare chegou em Londres, ele se tornou ator, né, na companhia do The Lord Chamberlain's Men, que era a companhia que era bancada, pelo caso, pela rainha. O Lord Chamberlain era um enviado, digamos assim, um dos nobres que trabalhavam diretamente com a rainha. Em 1596, né, já ele estava rico, o Shakespeare compra uma casa chamada New Place em Stratford, né? Ele se torna um cidadão, digamos, próspero, muito respeitado. E ele escreveu 13 peças com o King's Men, porque o The Lord Chamberlain's Men vai se tornar The King's Men quando o rei James I sobe ao trono, após a morte de Elizabeth I. Ele também publicou o King Lear e Pericles durante a sua vida, porque era muito comum. Naquela época não havia publicações ainda, não havia imprensa, né? Mas em 1509 ele conseguiu publicar. Ele escreveu 154 sonetos, né? Sonetos maravilhosos, todos eles. Em 1613, já aposentado, exatamente no ano em que o The Globe sofre um incêndio, ele decide parar tudo e retorna a Stratford. E vem a falecer em 1616. Em 1623, é publicado o que a gente conhece como First Folio, ou seja, a coleção de 36 peças de Shakespeare. Ela foi publicada por amigos de Shakespeare, que juntaram as peças e publicadas. E naquela época, vocês sabem, era tudo manuscrito, era tudo escrito à mão, ainda não havia imprensa. Especula-se, não se tem certeza, que também em 1623 foi o ano da morte de Anne Shakespeare, a esposa dele. As peças de Shakespeare, elas estimulam a sensibilidade individual através da língua. Ou seja, Shakespeare foi um mestre da língua. Ele usa o verso branco, né? Não tem rima, mas tem ritmo. Há efeitos musicais maravilhosos, muita grandiosidade, e ele usa o chamado iambic foot. Iambic foot é um tipo de verso em que uma sílaba átona é seguida por uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba fraca, uma sílaba forte, uma fraca, uma forte, né? Introduzindo assim o pentameter, ou seja, uma linha de verso, né? Um verso com uma linha que tem 5 repetições: fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. Cada linha tem 5 repetições. E esse som, né, disse que ele soa como o som do batimento cardíaco.
né? Que tem tum, tum, aquele som mais forte, mais fraco e mais forte. Shakespeare escreveu 38 peças, possivelmente escreveu outras 3, mas não se tem prova. Colaborou com várias outras e experimentou muito com a língua, criou novas palavras e novas expressões. Ou seja, muito do que nós usamos hoje na língua inglesa foi criado por Shakespeare em suas peças. Havia palavras que não tinham sido inventadas antes dele e com ele, logo em seguida, elas passaram a ser parte do vocabulário da língua inglesa. Aqui nós temos uma foto retirada do filme de Franco Zeffirelli, né, ao qual eu já me referi, Romeo and Juliet, de 1968. Então, aqui nós temos algumas das peças que Shakespeare escreveu e que são muito conhecidas. Temos King Lear, Macbeth, Coriolanus, Richard III, Henry IV, tem a Harry I and II, Romeo and Juliet, Midsummer Night's Dream, Comedy of Errors e outras, né? Essas são apenas algumas. E aqui nós temos as nossas referências, né? Vocês conhecerão um pouquinho mais sobre Shakespeare e sobre a produção de uma peça teatral na era de Shakespeare, no tempo de Shakespeare, na atividade colaborativa que vocês farão e que vai ser muito interessante através de um filme que vocês irão assistir chamado Shakespeare in Love ou Shakespeare Apaixonado em português. Então, em breve, a gente se vê novamente para a próxima e última videoaula, que será a 4ª aula, e desejo a todos um bom estudo com essa videoaula e com as atividades que serão desenvolvidas a partir dela. Um abraço a todos.